e elevem seus pensamentos ao alto, onde encontramos para esse encontro nosso Mestre Jesus. E juntos a Jesus, vamos pedindo a presença dos nossos mentores, para que tragam para nós o que serve para cada um de nós na mensagem de hoje. E pedimos a presença e o auxílio dos espíritos trabalhadores da nossa casa Moringotas, que estejam aqui conosco, tenho certeza que estão, para que nós possamos ter um evangelho eficiente para nós todos. E vamos fazer aquela oração que o próprio Jesus nos trouxe como exemplo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos falar do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Hoje, principalmente neste momento, neste um ano que nós estamos passando por tantas dificuldades por causa da pandemia, que é mundial, e muitas pessoas estão sem um emprego, outros perderam entes queridos, outros se veem numa situação de dificuldade porque não conseguem trabalho, não conseguem sustentar sua família, perderam várias rotinas e costumes, as crianças sem as escolas, e está difícil para todo mundo. Mas mesmo sem contar a pandemia, nós já tínhamos na Terra uma situação de dificuldade para todos, onde as pessoas se encontram sobrecarregadas, se encontram desanimadas e entristecidas. E imaginem quem pensa que essa vida é só essa e não vê, não entende que a vida continua, perdendo um ente querido, perdendo um filho, perdendo os pais. Como essa pessoa sente essa dor? Com certeza, para nós que já entendemos que a vida continua e que nós, saindo dessa vida, vamos ter na outra a continuação dessa, não deixamos de ser quem somos, seremos nós mesmos. E que o amor é a lei de atração, nós não nos separaremos daqueles que amamos. Pensa que para nós essa perda é mais suave do que para aquele que nada entende, do que para aquele que acha que tudo acaba, ou que o que fizemos aqui é o ponto final e nós vamos ou para o céu ou para o inferno. Para aquele que perdeu seu cargo, seu emprego, quando ele não acredita, não tem noção de que o Cristo está ali para nós e nós podemos recuperar mais para frente, ou se nessa vida a gente não vai ter novamente o que tivemos já uma vez, não importa, porque não é o que nós temos na matéria que importa, ou o título,
Nós sabemos disso. Nós sabemos que nós não somos o que temos ou o que nós trabalhamos aqui, a nossa posição social, ou a nossa posição no nosso trabalho, ou o que nós estudamos e estamos formados numa certa profissão. Não é isso que somos nós. Nós, espíritas, sabemos disso, que nós somos as nossas ações, que nós somos o que nós plantamos no nosso próximo. Mas Deus nunca deixou a humanidade sempre sofredora, ele nunca deixou sem instrução, ele nunca deixou desamparada, ele sempre trouxe os profetas que diziam, que traziam esse entendimento de Deus, que traziam o entendimento de uma vida além disso, além desta, mas poucos entendiam. E depois Moisés trouxe os 10 mandamentos, e depois veio Cristo, trazendo o exemplo do amor, do perdão, e trazendo todo o entendimento que nós hoje temos com mais facilidade, com mais propriedade, porque o Espiritismo nos explica com clareza. Então, Jesus, na sua época, falou muito, mas falou muito por parábolas, e porque o povo ali ainda não entendia e não tinha como ser diferente. Ele não conseguiria deixar explícito o que hoje nós temos com o Espiritismo. Ele teve que falar de uma maneira que, naquela época, o povo ignorante que se estava ali pudesse ter algum alento com o que ele estava apresentando. Então, ele falava naquelas histórias para que eles pudessem entender. E, vejam, elas são eternas. Ele deixou um entendimento que é atemporal. Naquela época, hoje, ou daqui 3.000 anos, tudo que ele deixou não se perde, continua sempre com o mesmo valor, porque são leis imutáveis, as leis de Deus. Foi isso que ele trouxe, o entendimento dessas leis. Mas muitos, então, preferem... Eu vou ler só o pedacinho que Jesus fala em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, é isso que nós estamos falando. Qual é o jugo do Cristo? Naquela época, o povo judeu se achava sob o jugo, o domínio de Roma. E eles eram tratados como animais. E Cristo disse: tomai sobre vós o meu jugo. Querendo dizer o quê? Que o que ele traz, que o jugo dele é suave, o que ele traz, as leis de Deus, são suaves para se seguir. Porque muitos preferem o jugo do orgulho e do egoísmo, deixando a vida pesada, porque o fardo que isso nos traz é pesado. Temos que estar sempre nos colocando na frente do outro como o melhor, como o que sabe mais. Isso é o que faz o orgulho. E a pessoa, às vezes, prefere continuar nesse jugo, no jugo do orgulho. Outros preferem o jugo da vaidade, dos títulos, das convenções sociais, da beleza, do consumo. E como que essa pessoa
Que fardo isso traz para elas? Uma ansiedade muito grande de ter que cumprir tudo aquilo que a sociedade manda, em vez de estarmos seguindo o que Jesus nos recomenda. Porque o seu jugo é suave. O que é o seu jugo? É a lei de Deus, a lei do amor e caridade, que é o fardo leve do Cristo. E nós ainda, mesmo nós aqui no Espiritismo, ainda às vezes nos vemos amarrados a alguns desses vícios morais, vícios do corpo, vícios como de drogas, lícitas ou ilícitas, que nós escolhemos para suavizar esse nosso fardo pesado que nós escolhemos, desses vícios, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da posse dos bens materiais, porque às vezes eu prefiro cuidar mais da minha casa do que da minha família, do meu carro, do que de um filho, de um parente. Então, nós escolhemos o jugo da carne. Mas nós podemos nos melhorar, nós podemos, e Cristo deixou essa instrução. É fácil? Não é fácil. O que nós precisamos para melhorar? Para, em vez de suavizar esse fardo pesado que nós temos de estar nos vícios, às vezes a pessoa usa o consumo desenfreado, drogas pesadas ou drogas, mesmo as lícitas como bebida, cigarro, eles preferem do que procurar o Evangelho de Jesus. Então, nós temos um tesouro na mão, que é o Evangelho de Jesus. Essa doutrina abençoada nos traz esse tesouro, que é o livro dos Espíritos, que nos explica tantas coisas. Então, hoje, o Espiritismo, ele traz para nós explicado e totalmente revelado tudo o que nós precisamos saber. Porque antes a religião andava distante da ciência, mas hoje nós sabemos que não precisa ser assim. A ciência se aproxima muito da religião hoje. Nós é que estamos atrasados e ainda não percebemos que tudo está entrando num mesmo equilíbrio, religião, ciência, o entendimento da vida. Porque nada mais é o nosso espiritismo do que o Cristo pregou lá atrás. A humanidade, ela corrompeu o que o Cristo tinha pregado. A humanidade, na Idade Média, matou em nome de Deus, torturou, escravizou. Mas hoje nós, com o Espiritismo, voltamos lá no Cristo, quando ele veio há 2000 anos, e colocamos esse cristianismo de novo, puro e simples, como Cristo pregou. E agora, com isso nas mãos, nós começamos a entender que nada mais é o mundo espiritual que Allan Kardec decodificou com o Livro dos Espíritos, nada mais é do que a continuação do entendimento da vida. A vida sendo vista em outra perspectiva, na perspectiva da além da carne, mas ainda é a vida, e ainda são leis naturais. Nós só não entendíamos ainda, mas hoje nossa inteligência já consegue entender, já consegue colocar isso como uma coisa natural. Então, se eu disser que a morte é natural, é claro que nós
sofremos quando perdemos alguém, do mesmo jeito que nós sofremos quando alguém vai viajar para longe e ficar muito tempo longe. Mas quando nós não temos o entendimento de que aquilo é temporário, de que nós vamos poder nos ver, se tivermos o merecimento, nós sabemos disso, novamente, isso fica difícil. Então, nós temos que, além de nos reformarmos intimamente, para que nossos vícios não nos deixe atrapalhar de tomar o jugo suave do Cristo, que nós possamos escolher esse fardo leve, que é o seu evangelho, porque muitas vezes a gente prefere ainda ficar nas convenções sociais, nos entendimentos do que a humanidade dá para as coisas, mas como nós estávamos falando há pouco, as crianças que estão vindo aqui hoje, elas já têm um entendimento muito diferente de tudo. Elas já estão avançadas nesse sentido e que nós possamos ter pressa em nos reformar, porque isso agora é galopante. É uma corrida, é uma evolução que se dá agora aos saltos. Com o entendimento que o Espiritismo dá das várias vidas, então nós não conseguimos cumprir nessa vida, e olhamos para trás e falamos, nossa, deixei tanta coisa de fazer, agora eu entendo e eu não consegui fazer. Nós sabemos que vamos ter outra chance. Imagina aquele que não sabe que vai ter outra chance. É de se entender que ele possa se desesperar, desanimar, mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos nos desesperar. Nós entendemos já. Nós temos que ter força. Nós temos que dar a mão para esses nossos irmãos que não entendem ainda, para que eles também possam entender, para que eles também possam se animar para renovar, dá tempo. Ainda podemos nos melhorar em tudo. Teremos que entender de tudo, porque nós temos um caminho longo para chegar à perfeição. E tudo o que se nos apresenta é um aprendizado que nós teremos que ter. Tudo. Imagina que o Jesus, o Espírito puro, lindo, que veio para nos ensinar, ajudou na formação do nosso planeta. Quanto que ele não entende de tudo, de química, de física, de matemática? Então, nós teremos que entender também. Nada se perde, nenhum ensinamento. Então, nós sabemos que a nossa evolução se dá, né, com as duas asas, que é o conhecimento e o amor. E nós temos que buscar isso avidamente, para que nós possamos evoluir. Então, a evolução, ela é obrigatória. Não tem como nós pararmos no meio do caminho e falar, cansei. Não, isso não existe. Temos que continuar evoluindo. E temos que dar a mão para aqueles que ainda não entendem e demonstrar com delicadeza, sem querer nos impor, sem querer que a nossa vontade ou o nosso entendimento se sobreponha às suas crenças. Não. Vamos demonstrando com caridade, com delicadeza, sem querer arrastar ninguém. E também em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, Jesus disse ali: Se me amais, aguardai os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que nós podemos entender daqui? Que Jesus enviaria um entendimento de tudo que ele já tinha dito e ensinaria muitas outras coisas, porque ele não conseguiu dizer tudo. E nós temos aqui no Livro dos Espíritos esse entendimento, que nós possamos abrir mais vezes esse livro, estudar nele o entendimento das coisas e poder transformar a nós mesmos, que nós somos os nossos próprios construtores de nós mesmos. Nós é que vamos construir em nós o reino de Deus, o reino dos céus, como queiram. Nós é que vamos fazer esta construção em nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, às vezes, nós estamos num sofrimento atroz e culpamos a Deus, porque Deus me deu esse sofrimento. Não, Deus não dá sofrimento para ninguém. Com certeza, o sofrimento que nós estamos passando, qualquer um deles, nós mesmos é que plantamos para nós. Vamos buscar lá atrás o que nós fizemos. Talvez, se eu estou muito solitário, talvez eu sempre dispensei a companhia das pessoas, eu queria ficar mais só, porque eu achava que as pessoas iam me trazer aborrecimento, péssimas ideias, e eu fui ficando cada vez mais distante. E aí eu me encontro na solidão. Eu plantei. Às vezes, um filho rebelde, às vezes talvez nós fomos também um filho rebelde. Ou se não encontramos nesta vida o entendimento do porquê, muitas vezes é nesta vida mesmo que nós vamos encontrar o porquê nós estamos sofrendo hoje. Mas às vezes não encontramos. Então nós sabemos que esse sofrimento, ele foi plantado por nós mesmos numa vida passada. Então Deus não é Deus que planta nada para nós, não é Deus que nos manda o sofrimento. Nós plantamos ele em algum momento. E aqui nós estamos passando por isso. Porque, além de ter a lei do progresso, nós temos a lei de ação e reação. Então, nós fazemos, nós vamos buscar. E Cristo foi maravilhoso falando para nós: faz para o outro o que você gostaria para você. Porque, na verdade, é o que nós vamos ter. O que nós fizemos para o outro. E Cristo foi maravilhoso e nos avisou: faz para o outro o que você quer para você. E às vezes, ainda, nós passamos pelo sofrimento de uma maneira sem aproveitar, reclamando e regurgitando como se fôssemos não merecedores daquilo. Que nós possamos aceitar esse sofrimento que nós estamos passando, qualquer um deles que for, como um aprendizado, às vezes um resgate, muitas vezes um resgate, e algumas vezes uma prova, porque nós temos que evoluir. E nós não vamos evoluir se ficarmos parados sem nos testar. Nós precisamos nos testar, nós precisamos estar prontos para qualquer tipo de adversidade e não
será sem passar por outras provas, qualquer uma delas, que nós estaremos prontos. Nós temos que passar por elas para nos provar a nós mesmos e nos ver fortes, porque passando por elas nós vamos nos ver fortes. Eu consigo, eu sei, eu vou em frente agora, porque eu sei que eu consigo passar por isso. Tem um pequeno parágrafo do livro O Espírito da Verdade, ditado por Bezerra de Menezes, que eu gostaria de ler só o último parágrafo dessa mensagem que ele manda, né, nesse livro O Espírito da Verdade. É o primeiro capítulo, Problemas do Mundo. Então, vou ler só o último parágrafo. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E, parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. E de Bezerra de Menezes. O Cristo nos convida, então, para que nós possamos ter sobre os nossos problemas, os nossos sofrimentos, um caminho mais tranquilo, suave e leve, como ele disse, se nós estivermos sempre voltados ao seu evangelho, ao entendimento do amor e da caridade. Mas lembremos que isso é um entendimento do nosso interior, porque nós somos espíritos. Nós deixaremos a carne, o corpo e tudo que nos rodeia e levaremos só o que nós entendemos e tudo que nós produzimos de obras nos nossos irmãos, o amor, a caridade, a amizade, mas levaremos também o que nós fizemos de ruim, o desamor, o que plantamos no outro, ódio, raiva, isso também é nosso, é a nossa plantação e a nossa colheita. Que possamos preferir o lado do amor, do perdão e da caridade. E agradecer ao Cristo ter vindo à Terra, trazer a sua mensagem e vivenciar na Terra tudo o que Ele falou. Ele vivenciou, Ele perdoou, Ele amou e Ele deu o exemplo disso tudo, que é o mais difícil, porque tantos outros tinham falado de tudo isso, mas nem todos vivenciaram e deram o exemplo. Muitos falharam no exemplo. Mas o Cristo disse para nós: eu venci o mundo, vós também podeis vencer. Que possamos então ter essa força e essa vontade. E só para encerrar, vou ler aqui no Livro dos Espíritos, a questão que todo mundo já conhece, só para a gente lembrar. 909. Poderia sempre o homem, a pergunta que Kardec fez aos espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos espíritos: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade.
Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, que nós possamos nos esforçar mais e ter a vontade mais firme e mais forte. Vamos então, de novo, elevando os nossos pensamentos ao alto, pedindo a luz do nosso Mestre Jesus sobre os nossos trabalhadores da Casa Espírita Amor em Gotas, que possam, visitando o nosso chat, levar aos necessitados de todas as ordens, da dor física, da doença, da dor moral, do desamparo, do desencarne precoce, que as famílias possam estar, Senhor, amparadas, que todos possam ter o que precisam e possam ser auxiliados nas suas necessidades. Que possamos levar essas vibrações também aos asilos, orfanatos, presídios. Que os dirigentes do nosso país e de todos os outros países da nossa terra possam receber um choque de verdade e querer, Senhor, andar nessa verdade, ser um semeador do bem, e que nós possamos receber nessas vibrações em nossos lares e sejamos ali nós os exemplificadores do bem, do amor, do perdão e da caridade. Que todos os lares possam receber o exemplo de algum ser encarnado que possa lhes auxiliar nesse entendimento. Obrigada a todos vocês, obrigada aos mentores de cada um de nós, a esses trabalhadores do bem. Obrigada, Jesus, pelo teu auxílio em todos os momentos, que possamos estar mais vezes contigo, Senhor, porque estás sempre à nossa disposição. Obrigada, Pai, pela oportunidade da vida e a oportunidade desta noite estarmos reunidos em teu nome. Obrigada a todos e uma noite maravilhosa para cada um.